Você já parou para pensar sobre as tecnologias que tem por trás do mercado global de carne? Então, bem-vindos ao Inovação em Doses. Essa é uma série sobre proteínas alternativas, onde eu trago artigos acadêmicos que eu estou lendo durante a minha dissertação de mestrado, para que você conheça mais sobre o assunto. Não é meu objetivo aqui falar sobre a minha opinião, até porque nesse momento eu sou neutra no assunto, então eu estou pesquisando, estou tentando entender o que que é verdade, o que que não é, o que que as pesquisas estão dizendo, então eu não tenho opinião nenhuma sobre isso, e eu quero te convidar a refletir sobre esses vídeos, refletir sobre o que os autores estão falando, e no final dessa série a gente ter uma opinião, cada um tem a sua, claro, sobre que é a proteína alternativa, ela ajuda, não ajuda? A gente tem que comer carne, tem que parar de comer carne, tem que diminuir o consumo de carne, enfim. No final dessa série, a gente vai conseguir ter uma opinião mais ou menos formada, porque é muito complexo esse assunto, tá? Então, eu convido vocês a analisarem comigo os artigos e assim a gente poder formar uma opinião. Esse artigo ele vai falar se as normas sociais apoiam a transição para proteínas alternativas. A relevância das normas sociais para explicar o aumento da aceitação de hambúrgueres como proteínas alternativas ao longo de 5 anos. Para que fique mais claro, eu trouxe a definição do que são normas sociais, que é o que o artigo fala, né? Então, são definidas fundamentalmente como as percepções e opiniões de outras pessoas relevantes, como familiares, amigos e colegas, em relação a um determinado comportamento ou escolha. Então, aquilo que a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que convivem com a gente pensam sobre determinado assunto. Elas não são apenas a observação passiva do que os outros fazem, mas um processo social, muitas vezes inconsciente, que valida escolhas morais e de consumo, sendo especialmente poderosas para impulsionar o comportamentos socialmente responsáveis, como a preservação do planeta. Então é aquilo que as pessoas falam para a gente e que a gente toma como verdade. Por exemplo, se na minha família a gente tem que acordar e arrumar a cama todos os dias, e isso se torna parte do meu dia a dia, e uma pessoa que não arruma a cama, para mim, ela tá errada. Então, são as normas sociais, aquilo que as pessoas que estão dentro do nosso convívio influenciam nas nossas decisões. Então, vamos começar pelo resumo, que a gente sempre começa lendo o resumo de um artigo, né? O desenvolvimento de produtos proteicos alternativos baseado em fontes proteínas diferentes da carne tradicional é uma possível via para combater os impactos ambientais e de saúde. No entanto, as proteínas alternativas nem sempre são aceitas pelos consumidores, e mais pesquisas são necessárias para apoiar uma transição para o maior consumo de proteínas alternativas. Então, o que está dizendo aqui? Que as fontes de proteínas, ela alternativas, elas ajudam a combater os impactos à saúde. Mas nem sempre as pessoas estão interessadas em consumir essas proteínas. Então, o que faz ser necessário? Pesquisas para apoiar essa transição para que as pessoas compreendam, gostem, provem, tentem comer as proteínas alternativas. Os estudos anteriores focaram principalmente em fatores de percepções individuais, embora esperemos que as normas sociais, as percepções e opiniões de outras pessoas relevantes sejam altamente relevantes na aceitação das proteínas alternativas. Então, o que eles acham? Nos estudos anteriores foram estudadas as pessoas, o indivíduo, com o que ele pensava. E aí, nesse estudo, eles começaram a pensar se a problemática, né, a questão de as pessoas não estarem consumindo tanto quanto poderiam as proteínas alternativas, talvez tenham relação com o ambiente onde elas estão inseridas, o julgamento das pessoas que estão ali, enfim, né? Por exemplo, você é gaúcho, você não come carne. Então, um exemplo, né, de por que as pessoas acabam, às vezes, não consumindo. E aí, como que eles realizaram essa pesquisa? Então, foram feitas pesquisas online com 2.461 respondentes em 2015. Depois foi realizada uma nova pesquisa com novas questões em 2019, com 2.000 respondentes. E também eles fizeram uma pesquisa
online com 500 pessoas que responderam ambas as pesquisas, tanto a pesquisa lá de 2015 quanto a pesquisa lá de 2019. Então, contribuímos para a literatura 1. Então, o que eles vão tentar entender com esse estudo? Então, demonstrar o valor explicativo adicional das normas sociais, além de uma série de fatores individuais, então, o que a gente falou ali antes, que eles vão tentar entender se existe ou não uma relação com as normas sociais. 2, mostrar que essa descoberta se mantém ao longo do tempo, né? Então, que isso interfere ao longo do tempo. 3, comparar os impactos das normas sociais em diferentes grupos de consumidores alimentares. Então, cada grupo de consumidor tem uma norma social diferente. Então, eles querem comparar os impactos dessas normas. Amantes de carne e flexitarianos tendem a seguir normas sociais, enquanto aqueles que se abstêm de carne tendem a seguir suas atitudes e valores individuais. Este estudo destaca a relevância de investigações que vão além de variáveis pessoais, como normas e atitudes individuais, e ressalta a importância de se considerar os aspectos sociais de aceitação de proteínas alternativas. Então, deixa aí no comentário se você concorda que os amantes de carne e flexitarianos, as pessoas que comem carne e não e comem proteínas alternativas que estão meio que no limbo ali, que eles tendem a seguir as normas sociais. Então, eu sou carnívoro porque minha família come carne, porque eu sempre comi carne, porque é um absurdo não comer carne. Enquanto as pessoas que não comem carne, elas tendem a ter valores individuais. Então, eu não como carne porque eu não quero, não é porque a sociedade impõe. Você concorda com isso? Palavras-chaves. Então, ambiente social, normas injuntivas, transição proteica e aceitação do consumidor. Legal. A gente falar da introdução. Depois do resumo, a gente sempre lê a introdução de um artigo, né? Então, as pessoas consomem diversos produtos alimentares diariamente. Por exemplo, ele dá alguns exemplos do que é consumido na Holanda, porque essa pesquisa, ela foi feita na Holanda. Então, lembrando que ali os países nórdicos, Reino Unido, Irlanda, Holanda, enfim, eles consomem sanduíche de meio-dia, geralmente. Então, as pessoas, elas tomam um café mais reforçado, de meio-dia elas comem um sanduíche, de noite, geralmente, elas jantam. Então, por isso que os exemplos são do almoço, assim, é sanduíche, só para vocês entenderem que a pesquisa não é feita no Brasil, tá? Então, o exemplo é iogurte e fruta no pequeno almoço, o sanduíche de chouriço e queijo no almoço, e ao jantar, o hambúrguer de carne com salada. Esses exemplos estão em consonância com os padrões de consumo ocidentais atuais que demonstram que são consumidas grandes quantidades de proteína de origem animal diariamente. Então, ele quer dizer que existe o consumo exorbitante, assim, maior do que o necessário de carne. Então, na Holanda, nessa pesquisa, eles falam que as pessoas consomem 39 quilos por ano. Então, um indivíduo consome 39 quilos de carne por ano, o que representa 104 gramas por dia de carne, e que é um terço a mais do que é recomendado pelas diretrizes alimentares nacionais da Holanda, tá? Embora tenha havido um aumento nas alternativas à base de plantas, oferecidas nos supermercados e muita atenção na mídia para a transição proteica, o consumo de carne permaneceu relativamente estável nos últimos 10 anos. Só para deixar claro assim para vocês, eu morei em 2015 na Irlanda, em 2018 também morei na Irlanda. E lá já tinha opções veganas e vegetarianas em todos os lugares, diferente do Brasil naquela época. Hoje já tem. Hoje eu vejo muito, assim, quando a gente vai num restaurante, enfim, tem opções. Mas naquela época não tinha aqui no Brasil. E lá já tinha. Então tu ia, entrava nos mercados e tal, e tinha corredores de opções vegetarianas e veganas. Era assim, enquanto aqui no Brasil tu não tinha o que fazer. Se fosse vegetariano, vegano, tava ferrado, assim, porque não tinha muito onde você achar opções. E lá não, tinha industrializados, tinha opções nos restaurantes, tudo, enfim. Então ele fala sobre isso, né? Que mesmo tendo essas opções, tendo no mercado, tendo os restaurantes, tendo, enfim, o consumo se manteve estável. Então, tipo, não teve uma mudança
muito grande, né? E até 2019, quando foi feita a pesquisa. Então, o número das pessoas que se declararam flexitarianas parece ter aumentado na última década, de 13% em 2011 para 43% em 2019. Então, as pessoas, claro que se você tem opções, né, de alimentação, quando você não tem opção, você acaba comendo aquilo que tem. Quando você tem opções, você pode, né, flexibilizar, uma vez come carne, outra vez não. Então, deu um aumento de 43%, né, de 2011 para 2019, que é tipo 8 anos. Em suma, o consumo de carne na Holanda está acima das diretrizes alimentares recomendadas, embora haja tendências positivas em termos de pessoas que se declaram flexitarianas e da quantidade de alternativas à base de plantas disponíveis. O consumo de carne permaneceu estável nos últimos 10 anos. E na introdução mesmo, eles falam sobre uma das causas da baixa aceitação dos produtos proteicos alternativos nas normas sociais. Então, a literatura indica que a relevância das normas sociais, ou seja, a percepção de aprovação de outras pessoas relevantes em diversos domínios, embora também especificamente para o consumo de alimentos e mais especificamente para a redução de consumo de carne, o pesquisador Patel e Clange, difícil, né? Abordam especificamente o papel essencial de que normas sociais podem desempenhar na promoção de escolhas alimentares mais sustentáveis. Os impactos ambientais e de saúde nocivos das taxas atuais de consumo de carne representam uma necessidade urgente de mudança das normas em direção a dietas com redução de carnes mais saudáveis e sustentáveis. No entanto, a forma como as normas sociais influenciam o comportamento do consumidor em relação aos produtos proteicos alternativos ainda não está totalmente clara. Como a maioria dos consumidores não consome proteínas alternativas regularmente, as normas sociais podem refletir um ambiente social pouco favorável ao consumo desses produtos. O presente estudo teve como objetivo explorar se a percepção de aceitação social de proteínas alternativas afeta a aceitação desses produtos pelo consumidor e se as normas sociais desaceleram ou aceleram a transição proteica. Contribuímos especificamente para a literatura de três maneiras. Fica de lado, assim, que é um pouquinho mais fácil de eu ler, minha tela é maior aqui. Então, ele fala que ali que a gente leu, né, que eles acreditam que as normas sociais influenciam diretamente na condição das pessoas comerem ou não carne. Então, eles geraram três hipóteses para estudar nesse artigo. A primeira delas é: levantamos a hipótese de que as percepções do consumidor quanto à aprovação de outros relevantes, ou seja, normas sociais, estão entre os principais fatores que impulsionam a aceitação de proteínas alternativas, porque a aprovação social dos comportamentos pode ser altamente influente. Então, eles acham que as pessoas são influenciadas por outras pessoas que convivem por elas e que isso está diretamente influenciando no consumo baixo de proteínas alternativas e alto de carne. 2. Se testou se os consumidores se tornaram mais receptivos a proteínas alternativas ao longo dos anos e como isso influencia a aceitação. O presente estudo contribuirá para a literatura ao revelar se as normas sociais se alteram ao longo dos anos e se aceleram ou desaceleram a transição proteica. Então, eles acham que se mudar as normas sociais, se a sociedade conseguir pensar diferente, isso pode contribuir de uma forma mais rápida para que as pessoas consumam. Então, eles querem saber se eles conseguem alterar as normas sociais, se uma sociedade muda o seu padrão de pensamento e se isso pode acelerar ou desacelerar essa transição. Então, se eles conseguirem fazer com que a sociedade mude o pensamento dela, se isso pode causar um efeito bom para o consumo de proteína alternativa. E o 3 é: investigamos se a eficácia das normas sociais varia entre grupos de consumidores com diferentes padrões de consumo alimentar, amantes de carne, flexitarianos e abstêmios de carne. Então, eles querem saber se essas normas sociais, elas podem variar.
Então, sei lá, os caras que não comem carne, eles estão dentro de um grupinho que não come carne. Se os caras que comem carne, eles estão dentro de um grupinho que todo mundo come carne. Se as pessoas que são mais flexíveis a isso estão inseridas em um grupo mais flexível. Então, eles querem entender como que essas normas variam dentro desses grupos consumidores. Então, o estudo, ele analisou os hambúrgueres feitos à base dos seguintes ingredientes. Então, os hambúrgueres de peixe, de leguminosas, de algas marinhas, de insetos. E sempre que falo dos hambúrgueres de insetos, eu me lembro muito da história que tinha lá quando eu era criança, há poucos anos atrás. Não, é bastante tempo. Quando eu era criança, tipo uns 30 anos atrás, que a gente falava que o hambúrguer do McDonald's era feito de minhoca. Acho que algum pai inventou essa história para as crianças não pedirem o hambúrguer do McDonald's, não sei, né? Muita gente parou de comer hambúrguer de McDonald's porque achava que era feito de minhoca. E aí hoje eu acho que foi uma visão futurista de algum pai da minha geração. E me fala aí se você também passou por essa história e tinha medo de comer hambúrguer do McDonald's. Na verdade, eu não sei se eu tinha medo ou se eu não tinha dinheiro para comprar. Acho que eu não tinha dinheiro. Por causa dessa história do hambúrguer de minhoca. Então, de insetos e carne cultivada. Não que minhoca seja um inseto, né? Mas, enfim. Então, para quem tá chegando agora, o primeiro vídeo que foi feito dessa série, ele fala sobre a carne cultivada, que é uma carne realizada, na verdade, é extraída algumas células de um boi, por exemplo, e é multiplicada essas células dentro de um bioreator. E aí você consegue ter um bife, um pedaço de carne, enfim, sem precisar matar um animal, né? Então ele é feito através dessa multiplicação de células, então é muito mais saudável, enfim. Então, se você tem curiosidade para saber mais sobre a carne cultivada, eu vou deixar o link aqui para você acessar em algum lugar, que eu não sei ainda, algum lugar, para você acessar esse outro vídeo e ver como é que funciona o esquema da carne cultivada, que é bem interessante. Para mim, eu acho que o mais inovador de todos é o mais legal. É a parte da carne feita em vitro. Tá, então depois de eles fazerem todo esse estudo com todas as pessoas, referente a esses hambúrgueres feitos de proteínas alternativas, qual foi a conclusão que o artigo chegou? Então, demonstramos que, em comparação a uma ampla gama de motivadores individuais, as normas sociais provaram ser o fator mais relevante na apropriação de uma variedade de hambúrgueres de proteínas alternativas que incluíam peixe, algas marinhas, leguminosas, insetos, carne in vitro. Além disso, exploramos o papel das normas sociais ao longo do tempo, revelando que uma norma social baixa poderia acelerar transições no decorrer do tempo. Por fim, observamos que o impacto das normas sociais variou entre grupos de consumidores, representando diferentes comportamentos alimentares. Foi demonstrado que amantes de carne flexitarianos são especialmente sensíveis às informações de normas sociais, enquanto vegetarianos e veganos são mais sensíveis a automotivadores individuais. Então eles conseguiram realmente chegar à conclusão que as normas sociais elas influenciam nas escolhas individuais das pessoas, mas eles também falaram ali que os vegetarianos e veganos, eles, ó, especialmente sensíveis às informações e normas sociais, enquanto vegetarianos e veganos são mais sensíveis a motivadores individuais. Então eles estão mais pensando sobre porque eles não gostariam de comer carne. Então, eles não são tão influenciáveis quanto os flexitarianos e os carnívoros, de fato, certo? Mas vamos então questionar, né? Como que as normas sociais influenciam a aceitação de proteínas alternativas pelos consumidores? Então, o artigo indica que promover a visibilidade da aprovação social e destacar tendências de mudança, mesmo que partindo de minorias, é uma estratégia vital para a transição proteica, visto que os consumidores, especialmente os que comem carne, buscam validação externa para adotar esses novos alimentos. Então, o que eles estão falando aqui?
que se a gente começar a mostrar mais que as pessoas estão deixando de comer carne, as pessoas que comem carne talvez sejam mais influenciadas a não comer carne. Porque como elas buscam validação de outras pessoas no seu para aquilo que elas querem fazer, mostrar que outras pessoas estão fazendo isso pode ajudar na aceitação. É isso que ele está dizendo aqui, que as pessoas são mais influenciáveis. E para você, você concorda com o que os autores encontraram de dados sobre o assunto? Você concorda que o meio influencia muito e que as pessoas que comem carne são mais influenciadas do que aquelas que são vegetarianas e veganas? Você concorda com isso? Eu acho que é um negócio de se pensar. Não esquece de deixar o seu like, seguir a gente no canal, fazer comentários, porque isso incentiva a gente a continuar fazendo esses vídeos. E a educação no Brasil precisa muito de pessoas que tragam conteúdos mais relevantes para o nosso dia a dia. Então, se você gosta, eu entendo que, se você dá o like, né? Eu entendo que você gosta e a gente produz mais coisas. Então, é muito importante isso pra gente, ainda mais nesse início de canal, onde a gente está falando sobre ciência, e que não é um assunto que tem tanta adesão assim. Então, é muito importante seu comentário e seu like. Lembrando que isso não é uma opinião minha, isso é uma pesquisa científica que a gente está trazendo para você que você possa conhecer um pouquinho mais sobre as proteínas alternativas.